Então, em primeiro lugar, eu quero uma salva de palmas para todo mundo que ficou aqui até agora. Porque esse é o nosso dia. Essa salva de palmas é para vocês que ficaram aqui, porque esse dia de hoje vai ficar para a história, como o primeiro evento oficial da comunidade brasileira, e vocês estão aqui fazendo história junto com todo mundo que está aqui. Então, essa salva de palmas é para vocês. Eu quero que vocês participem comigo. Eu vou falar de Atomic Design. Quem, no mínimo, já ouviu falar de Atomic Design? Além do William, porque o William não vale, ele falou agora, me deu um monte de spoiler da minha palestra. Mas quem já tinha ouvido falar realmente de Atomic Design? Isso é preocupante, porque vocês podem me desmoralizar fácil agora. Meu nome é Luigi Deliera, esse aí é realmente meu nome mesmo. E é assim que se fala, do jeito que está escrito. Eu sou front-end lead na Cyberlabs, uma startup de visão computacional e machine learning lá no Rio de Janeiro. Eu também faço parte do Vue.js em Rio, encontro de Vue lá no Rio e no Rio.js. Todas as minhas redes sociais, de todos os lugares, você me acha aí por LuigiLD, GitHub, etc. Eu também sou criador desse podcast aqui. Alguém já ouviu esse podcast? Já me ouviu passando vergonha lá? 3 pessoas, que legal. Muito obrigado. Então agora já fica a publicidade para vocês me ouvirem lá. Eu prometo que está atrasado os episódios, eu sei. Mas eu prometo soltar mais coisas lá. E é por causa desse podcast que eu estou aqui hoje. Porque por causa dele, eu virei o chato do Atomic Design. Eu comecei a falar sobre esse tema lá porque eu acho que Atomic Design hoje em dia é a coisa que mais... Cada vez mais esse tema tem entrado na nossa vida, várias pessoas estão ouvindo e tal, mas pouca gente ainda tem usufruído dos benefícios e das vantagens de Atomic Design. E eu acredito em componentização e vocês também. Por isso que vocês estão aqui. Pelo menos eu acho que é por isso. Tem um cara que falou uma frase muito boa, o Stephen Hay, que nós não construímos páginas mais. Nós projetamos sistemas de componentes. Essa é uma frase que o Brad Frost, criador do Atomic Design, utilizou na abertura da capa do livro sobre Atomic Design. E eu acho que ela faz muito sentido, né? Quando a gente vai pensar no que realmente a gente faz. Inclusive, um dos episódios do podcast, lá no Elementcast, eu tenho um episódio dedicado para isso, que foi meio que um desabafo que eu fiz um dia, que componente não é view. Tem muito dev que ainda trata componente como view, que ainda pensa em MVC, que ainda está pensando em página, construindo página. O cara pega um componente inteiro de view e coloca 500 linhas lá. E faz tudo naquilo lá. Estado local e etc. Aquela coisa ridícula, horrível. E ele fala que é porque é rápido e precisa fazer aquilo lá. Mas o Atomic Design, na verdade, é uma coisa muito filosófica. Porque não é sobre código. De verdade, não é sobre código. E nem é sobre design. Se você acha que você não é designer, você nunca ouviu falar sobre isso, que esse maluco está falando sobre Atomic Design. Também não é sobre layout, não é sobre design. É sobre filosofia na prática. Porque é como a gente pensa. Se a gente for definir de uma forma bem simplista, Atomic Design é uma forma de desenhar projetos, é um design system, né? É como a gente pensa na hora de construir a arquitetura dos componentes, é de como que eles vão se comunicar, como é que eles vão ser organizados nas pastas, como é que a gente pensa filosoficamente mesmo no fluxo desses caras. E, acima de tudo, é para unir grupos, times de desenvolvimento, times multidisciplinares, né? A gente tem num time aqueles grandes conflitos de back, designer, front, aquelas coisas clássicas que todas as empresas têm. E o Atomic Design é uma parada que também tem esse propósito de unir essas pessoas, para que todo mundo pense da mesma maneira, pense nos entregáveis, nos componentezinhos funcionando. De onde é que veio, né, essa loucura? Esse conceito de Atomic Design, não especificamente do desenvolvimento de software, não especificamente sobre o Brad Frost, não sobre isso. Essa é uma coisa que é como a natureza funciona. Literalmente, como o planeta Terra funciona. Como a biologia, física, química. Como essas coisas mais básicas que às vezes a gente nem lembra como é que elas funcionam, como é que é a matéria de fato. E no século V a.C., vários filósofos começaram a defender essas duas coisas aí, o atomismo e o modelo atômico. Isso faz parte da nossa vida. Esses caras começaram a filosofar, literalmente, a pensar que
As coisas que nós enxergamos, as matérias que nós enxergamos, elas são compostas de coisas invisíveis, que todas elas juntas transformam numa matéria, numa coisa visível. Ele literalmente estava falando sobre abstração, que é como o William finalizou muito bem a palestra dele. E através disso, eles começaram a falar sobre que esses caras, essas formas, essas partículas muito pequenas, elas definiam as coisas. Elas tinham características de tamanho, de formato, todas elas eram, de certa forma, indestrutíveis, porque elas são invisíveis, são indivisíveis, nós não conseguimos chegar até elas de fato. Você não consegue pegar a sua camiseta e chegar até no nível do átomo dela, e você separar o átomo da sua camiseta. Você nunca vai conseguir fazer isso. De maneira nenhuma. Por mais, coloca o fogo, ainda está lá, ainda transformou em outra coisa. É uma questão muito de como a Terra funciona. E aí foi aí que nasceu, então, a teoria da unidade e a imutabilidade do ser. Na visão deles, os seres em si, as matérias, são imutáveis, por mais que, de certa forma, a gente consiga inferir mutações nelas. Então, com isso, esses caras começaram a viajar cada vez mais, até que um dia, no mundo da ciência da computação, alguém trouxe esse conceito de componentes. Componente não é uma coisa do front que nasceu quando o React nasceu, ou quando o Angular inventou as diretivas, sabe? Componente existe na teoria da ciência da computação desde que ela é ciência da computação. A definição de componente na ciência da computação é muito clara, muito direta, e vocês podem pesquisar sobre isso. Não está resumindo a front, não é isso. E esses componentes todos vêm nesse tipo de coisa. Quando a gente vê uma mesa, a gente está vendo a soma de várias coisas invisíveis. Mas é uma mesa. Essa mesa foi constituída de várias coisinhas. E é aí que a gente entra quando a gente está fazendo o nosso software. A gente consegue quebrar em diversas etapas. E o Brad Frost, criador do Atomic Design, fez essa proposta de 5 coisas iniciais. Os átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Depois de um tempo de tanto abstrair, conversar sobre sistemas, mais pessoas encontraram mais 2 coisas, os bósons e os quarks. Isso parece ser uma coisa muito louca, e realmente é muito louca. Vocês não estão errados pensando que eu estou realmente falando o que tem a ver com programação, front, etc. e tal. Colocando em prática, quando a gente está fazendo um mockup, os átomos são, eu deixei mais aceso, os átomos são a imagem, um botão, call to action, o logotipo, os itenzinhos do menu, essas outras imagens. Imagina que se isso aqui fossem componentes de view, todos eles estão recebendo props para renderizar o conteúdo. Quando a gente chega no estágio de moléculas, a gente tem grupo de átomos agrupados construindo uma lista embaixo. Quando a gente chega em organismos, a gente tem grupos de moléculas. A gente tem grupos de moléculas agrupadas ali em cima. Quando a gente chega em template, a gente tem um mockup inteiro perfeito. E quando a gente chega em página, a gente tem a página com o conteúdo que ela deveria ter de fato. Que, aliás, uma página dessa é uma página muito maravilhosa. E na definição de bósons e quarks, bóson seria coisas que nós não vemos. Como o grid layout, por exemplo. Você tem um componente de view que a única função dele é definir a grid. Essa é a única função desse cara. É um cara estrutural que, como na física e na química, bóson não é matéria. Bóson não é visível. Bóson depende de outras coisas para existir. Do mesmo jeito que também o quark. Se você tivesse um carrossel, os quarks seriam, por exemplo, essas bolinhas aqui embaixo. Ou até os caras que fazem a navegação do carrossel no seu site. E por que Vue é a biblioteca perfeita? Porque esse é o título da minha palestra. Vue era a biblioteca perfeita. Por coisas que já foram faladas. Style Scoped, a primeira coisa. Na definição de Atomic Design, e não só na definição de componentes da ciência da computação, os componentes em si não podem interferir uns nos outros. E Style Scoped é a coisa mais perfeita para isso, porque a única coisa que faltava escopo era CSS. E Style Scoped resolveu esse problema. Então a gente não tem mais os componentes batendo, colidindo o layout uns com os outros. Claro que se a gente programar dessa forma, né, gente? E a segunda coisa são os Vue Single File Components, porque na definição de componentes da ciência da computação, os componentes têm que ser interoperáveis. Se o dia de amanhã, teu chefe ou você mesmo achar que a tua aplicação não pode mais ter aquele componente,
Você simplesmente tem autonomia total de deletar um componente do teu software e teu software vai continuar funcionando, cara. Tua aplicação não pode ser dependente de um componente. Você não pode ter um componente que, cara, sem esse componente aqui, minha aplicação não funciona. Os componentes têm que ser autocontidos, isolados, puros, com inputs e outputs completamente explícitos. E ele também facilita numa forma da gente fazer importação de componentes, por exemplo. Quem usa arroba no Webpack para relacionar a pasta source, por exemplo, a gente pode agrupar a importação. Eu tenho, por exemplo, aqui, componente grid layout, que é um boson. Tenho também um componente de local storage. Ninguém pensou em fazer um componente de local storage, né? Mas tem. Ele é um boson, porque ele não é visível. Ele não renderiza nada visual. A gente também pode importar botões, textos, inputs, que são átomos, e formulários, que são moléculas. Mas importando dessa maneira, fica muito mais fácil, porque esses caras estão agrupados nas seções que eles de verdade são. E aí, somando com as metodologias todas que todo mundo já passou durante o dia falando, a forma correta de escrever o nome do componente, a forma correta de salvar dentro da pasta. Se você começa a somar essas coisas, você começa a ver que Atomic Design é muito mais fácil de levar para o seu dia a dia. E entra na melhor parte para mim. Vuex, para mim, é a melhor coisa que nós temos dentro do Vue. Só que, ao mesmo tempo, é a coisa mais complicada. Quem tem medo de Vuex, não sabe, pode levantar a mão, gente. Eu também já tive. Não tem problema nenhum. Isso e o slide que eu vou mostrar, às vezes, vai deixar vocês com mais medo ainda. Mas vai por mim que não é tão difícil assim. É assim que os componentes em Atomic Design conversam. Por quê? Você começa a ter regras para esses caras conversarem. Porque a partir do momento que você tem esses níveis malucos de hierarquia desses componentes, você deixou de pensar em pai, filho, neto, tio, porque às vezes a gente fica pensando nisso, né? Tipo, meu componente tio agora quer falar com o vô do outro, da árvore do lado. E aí eu não tenho como passar nenhuma prop, nenhum emit para ele. É aí que você nasce a oportunidade de colocar Vuex. Só que é assim que você vai fazer. Como é que é isso? Tudo se resume no fluxo de ação do usuário com o fluxo de conteúdo. Percebe que o fluxo da ação do usuário sempre vai da menor parte do átomo para a maior parte, que é a página. E o fluxo de conteúdo vem sempre da página para o átomo. Você sempre tem que pensar assim. Por quê? O usuário, quando ele coloca a tua URL, ele cai aqui primeiro. Esse cara chama esse, que chama esse, que chama esse, que chama esse. Só que o usuário, quando interage com o teu site, ele interage com esse aqui. Esse dá uma ordem para esse, que dá uma ordem para esse, dá uma ordem para esse, que chega aqui. Então, o fluxo de ação do usuário é para lá e o de conteúdo é para cá. Pensando dessa maneira, particularmente, eu que fiz essa definição, tá? Não tem ninguém não. Se você segue da minha cabeça, se você achar que é louco igual eu. Essa é a minha teoria sobre Atomic Design e Vuex. Primeiro que eu aboli completamente toda a comunicação de state, de todos os componentes. Nenhum componente sabe o que é state. Map, state, esses caras estão abolidos de todos os componentes. Eu sou xarope radical com essas paradas, depois vocês venham conversar comigo. Todos os caras só têm acesso a actions e getters. E nem eles têm acesso a todos esses. As páginas só têm acesso a actions, porque elas... Aqui eu estou dando actions e resumindo actions a chamadas de API, tá? Então imagina que nesse fluxo de software, só as páginas e as moléculas conseguem fazer requests para API. Às vezes os organismos também. Então, tipo, depende muito do cenário. E o único cenário onde emit é possível é no átomo. Vocês escrevem componente cheio de emit, fazendo emissão de evento para lá e para cá. Depois você nunca sabe. Os nomes dos eventos fica @, não sei o que, parece que está programando em Java. Porque você vai ter que ficar cada vez mais explícito o evento que você está emitindo. Então você tem que se concentrar que o único cara que emite evento é o átomo, porque você não vai ficar projetando átomo minúsculo para ficar falando com o Vuex. É uma mão de obra muito grande. E todos esses caras, percebem que todos eles conversam entre si através de props. Obrigatoriamente. Às vezes essas props são dinâmicas, mas na maioria das vezes elas são estáticas. Como, por exemplo, essa prop de página para template é uma prop estática. É uma prop de configuração. A página está falando para o template, olha, você vai ser azul. Você vai ser, sei lá, mobile. Eu estou num celular. Então, esse cara sabe quem é o usuário, porque o usuário chamou ele. A ação do usuário chegou nele, ele sabe quem é o usuário. Então, ele vai passar para a prop e assim sucessivamente vai reagindo para frente.
Eu sei que parece difícil, mas eu juro que não é. E juro de verdade mesmo. Como eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso, inclusive lá no podcast eu tenho 4 episódios que são específicos sobre isso, que abrangem esse assunto de uma forma, digamos, mais profunda. Então, 2 episódios específicos são sobre Atomic Design, um sobre componente que não é view, e o outro é sobre gerenciamento de estado com Vux ou Redux. Os 2. Sempre mergeando Atomic Design o tempo inteiro. E era isso. O slide, o URL dessa palestra está aí. Vocês me procurem para falar sobre. Mais uma vez. Muito obrigado também para quem está online, para quem assistiu online, para quem acompanhou todo dia, né? Para quem vai assistir no futuro também, muito obrigado por você estar assistindo no futuro agora. Essa pessoa pode ser eu também, inclusive, está assistindo no futuro. E é isso, gente. Um grande abraço. Vamos trocar ideia na internet.